Como se formam as pedras preciosas? Combinação de calor, pressão, minerais e água dão resultados surpreendentes. As pedras preciosas se formam devido a processos geológicos complexos que ocorrem ao longo de milhões ou até bilhões de anos. Elas geralmente se originam de minerais e compostos cristalinos subterrâneos. Aqui está uma explicação simplificada de como as pedras preciosas se formam. Formação da rocha-mãe. Tudo começa com a formação de uma rocha-mãe. Isso pode ocorrer devido a processos vulcânicos, rochas ígneas, pressão e calor extremos no interior da Terra, rochas metamórficas, ou deposição de sedimentos, rochas sedimentares. Inclusão de minerais. Durante a formação da rocha-mãe, certos minerais e elementos podem ser incorporados. É a presença desses elementos específicos que pode levar à formação de pedras preciosas. Por exemplo, o diamante é composto principalmente de carbono cristalino. Pressão e temperatura. Com o tempo, a rocha-mãe é submetida a pressões e temperaturas extremas nas profundezas da Terra. Essas condições transformam os minerais e elementos presentes em cristais sólidos. Migração para a superfície. Em alguns casos, a atividade geológica, como erupções vulcânicas ou movimentos tectônicos, pode trazer esses minerais preciosos da profundidade para a superfície da Terra. Isso pode acontecer em erupções vulcânicas de Kimberlito, por exemplo, onde os diamantes são frequentemente encontrados. Resfriamento lento. Para algumas pedras preciosas, como esmeraldas, é importante que o resfriamento seja lento, permitindo a formação de cristais maiores e mais claros. Isso pode ocorrer quando a rocha que contém os minerais se move lentamente em direção à superfície. Erosão e exposição. Finalmente, a erosão e outros processos naturais podem expor as pedras preciosas na superfície da Terra, onde podem ser encontradas e extraídas. É importante observar que a formação de pedras preciosas é um processo geológico raro e ocorre apenas em condições muito específicas. Cada tipo de pedra preciosa tem sua própria história geológica única e condições de formação. Essa complexidade é uma das razões pelas quais as pedras preciosas são tão valorizadas. É o brilho do seu olhar. Pedras cintilantes fascinam a humanidade há milhares de anos. Mas como essas peças encantadoras surgem? Diamante. O diamante é formado a partir de altas temperaturas e pressão sobre o magma, que vem diretamente do interior da Terra. Ele é feito inteiramente de carbono. Rubi. O rubi forma-se quando o magma, contendo alumínio e crômio, encontra oxigênio em bolsões de ar na crosta terrestre. Jade. Chamamos de jade dois minerais distintos, a jadeite e nefrita. Ambas surgem quando a temperatura e a pressão nas profundezas da crosta terrestre recombinam os elementos de uma pedra sem derreter. Safira. A safira é como um prisma distante do rubi. O seu processo de formação é quase o mesmo, porém sem a ausência de crômio. Esmeralda. Esmeraldas em geral se formam a partir do contato de fluidos quentes do interior da Terra contendo berílio, crômio, vanádio, alumínio, silício e oxigênio como uma solução aquosa. Turquesa. Quando uma infiltração na crosta terrestre chega próxima à superfície do magma, para que a água evapore restos de fósforo, cobre e alumínio forma a pedra preciosa. A água marinha é uma das pedras que são variações do berilo, podendo ter cores entre azul claro e verde claro. Ela é uma pedra semi-preciosa comum, apesar de ter algumas variantes mais raras, como o machixe, que é uma cor de azul profundo. A água marinha tem poucas inclusões perceptíveis, e algumas vezes nenhuma. Algumas de suas inclusões são mica ou hematita, por exemplo. A água marinha se forma através da consolidação do magma, devido à grande pressão que ocorre quando a lava recebe em seu interior da Terra, fazendo com que ela se solidifique e transforme em pedras. Assim como o diamante e a esmeralda, que se formam a partir desse processo. E depois então que são lapidados e conhecidos como gemas cristalinas. A turmalina é uma pedra formada principalmente por ferro, sódio, magnésio, cálcio e lítio. Inclusive, a variação na tonalidade da pedra depende da quantidade de cada um destes elementos químicos presentes em sua estrutura. Ela é encontrada principalmente no Brasil e em países dos continentes africano e asiático, como no Paquistão, Nigéria, Moçambique, Madagascar, Afeganistão e Tanzânia.
Utilizada por muitas culturas, a turmalina sempre esteve relacionada a rituais e superstições. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que o arco-íris nascia da pedra quando ela ainda estava dentro da terra. Os gregos, por outro lado, acreditavam que a gema emitia uma frequência energética de limpeza espiritual, sendo utilizada como um amuleto de proteção. Origem da opala. Segundo Plínio, escritor romano, a opala surgiu a partir da glória de várias gemas, do suave fogo do rubi, do abastado roxo da ametista e do verde-mar da esmeralda. Poetizações à parte, a opala demora cerca de 60 milhões de anos para se formar. Mais um motivo para ser tão preciosa. A opala no Brasil. Entrada da cidade de Pedro II no Piauí. A opala brasileira foi descoberta em Pedro II, município do Piauí, no ano de 1930, conhecida como Terra da Opala. De colonização portuguesa, a região conta com diversas cachoeiras e um rico artesanato em tecelagem. É lá nessa cidade que está instalada a única reserva nacional de opala nobre, que é a segunda maior do mundo. Em 1958, a pedra passou a ser exportada e começou a ser conhecida e apreciada no mundo inteiro, especialmente as pedras furta-cor. Além disso, a cidade é um bom exemplo de relações comerciais. O mercado da pedra é estruturado em torno de associações ligadas ao garimpo e à lapidação, garantindo uma mineração organizada para preservar a região e condições de trabalho justas. Características da pedra. Pedra preciosa opala. A opala é uma pedra que possui um brilho inconfundível e as suas cores mais comuns são o branco e o verde. Apesar disso, ela pode ser encontrada em muitas outras tonalidades, como cinza, laranja, vermelha, amarela, verde, magenta, azul, rosa, marrom, oliva e preto.